Tirania de Aço capítulo 223 Esmagando a rebelião. Semanas se passaram desde a reunião em Innsbruck e o estabelecimento da rebelião contra a regência de Berenguer. Cartas foram construídas e enviadas por todo o reino fazendo acusações da morte de Conrado e da tentativa de Berengário de usurpar a posição de duque do legítimo pretendente Leutibert. Como Berengário previra, seus aliados imediatamente começaram a apoiar suas reivindicações. Quanto às regiões da Alta e Baixa Áustria, uma era tecnicamente a terra da coroa governada por Conrado, que havia falecido e, portanto, estava sob o controle de Berengário. A outra era liderada por um conde que foi esperto o suficiente para não se envolver nesse conflito. Seu reino já havia sangrado demais sob a ocupação bávara. Assim, a Áustria estava oficialmente em guerra mais uma vez. No entanto, apesar do avanço do exército da rebelião em Kufstein, Berengar não retirou suas forças dos territórios rebeldes. Em vez disso, ele usou as tropas de lá para estabelecer o controle sobre a região e se apossar dos sucessores dos nobres rebeldes. Quando o exército rebelde finalmente chegou a Kufstein, Berengar o enfrentou em campo com os seus. Os mercenários usados para lutar contra Berengar eram cerca de 5.000 no total e tinham sido uma despesa substancial para Leutibert. A maioria veio da Confederação Suíça e eram guerreiros endurecidos pela batalha. Eles não temiam o lendário poder do exército tirolês, principalmente devido à sua ignorância das armas e táticas empregadas pelas forças de Berengário. Quanto a Berengário, ele trouxe uma força de 5.000 homens. Até onde o inimigo podia ver, não havia cavalaria à vista. Em vez disso, era composto por várias unidades de infantaria e artilharia. A artilharia era uma mistura de seus canhões de 1417 12 lb e seus canhões Schmidt. O suficiente das novas armas havia sido construída desde sua invenção para que Berengar pudesse colocar em campo uma bateria inteira com tais armas. Esta seria a primeira grande batalha que demonstrou a eficácia de seus canhões Schmidt e os tubos de carregamento rápido com os quais suas forças estavam agora equipadas. No momento em que os exércitos rebeldes entraram na briga, Berengar ordenou que sua artilharia disparasse algumas barragens leves e que sua infantaria esperasse para disparar seus mosquetes até que o inimigo estivesse dentro do alcance de 100 jardas. A razão para isso era simples: ele queria uma vitória avassaladora. E a melhor maneira de conseguir isso era permitir que suas 6 metralhadoras disparassem seus tiros no inimigo e rapidamente limpassem o chão com o exército. Para isso eles precisavam ser dentro do alcance de 75 jardas para ser mais eficaz. Como tal, seus canhões dispararam projéteis na mistura do inimigo, mas eles tiveram grande determinação e disciplina. Assim, eles marcharam através do fogo de artilharia em direção ao exército de Berengário, que havia mantido sua posição perto dos canhões colocados entre suas fileiras. Apesar dos projéteis explosivos devastando as fileiras do inimigo, eles eram poucos. Assim, os mercenários suíços que Leutibert pagou oraram a Deus acima enquanto marchavam dentro da formação diretamente para o fogo que se aproximava. Quando os arqueiros finalmente alcançaram a distância de combate, começaram a disparar uma saraivada de flechas contra os soldados tiroleses e, apesar disso, os tiroleses permaneceram firmes. Sua armadura superior desviou muitos dos golpes que se aproximavam. Não houve ferimentos mortais infligidos a eles. Eles simplesmente ficaram parados com determinação. Enquanto os mercenários suíços marchavam, o velho e gordo conde de Kufstein torcia a barba entre os dedos enquanto ria ao ver o campo de batalha. Parece que a eficácia das armas de Berengar foi muito exagerada. Estou confiante de que os exércitos de Innsbruck serão totalmente capazes de derrotar os exércitos daquele tirano Berengar. Ao ouvir isso, vários dos senhores próximos concordaram com os comentários do conde. Quanto a Leutibert, ele apenas sorriu amargamente enquanto pensava consigo mesmo. Esses tolos não fazem ideia no que se meteram. Pouco depois das observações do conde, os mercenários suíços avançaram para a distância de combate, e foi aí que os exércitos de Berengário mostraram toda a sua força. No momento em que as fileiras rebeldes ultrapassaram o ponto de 100 jardas, a infantaria tirolesa formou fileiras e começou a disparar uma saraivada nas formações dos mercenários suíços. No momento em que o fizeram, milhares de mini-esferas voaram e perfuraram a poderosa brigandina e a armadura de placas dos mercenários suíços e rasgaram sua carne sob ela. Sangue respingou no campo, e membros foram espalhados pelo impacto. Gritos de gelar o sangue imediatamente encheram o ar.
E os suíços começaram a temer os resultados dessas estranhas armas estrondosas. No entanto, antes que pudessem pensar em recuar, uma segunda saraivada foi disparada pelos soldados de infantaria tiroleses, que recarregaram rapidamente seus mosquetes raiados com seus tubos de carregamento rápido. No entanto, isso não foi o pior. A primeira rodada de tiros disparados dos 6 canhões Schmidt instantaneamente encontrou seu caminho através da armadura de ferro e aço dos mercenários suíços e em seus torsos e membros, aumentando ainda mais a carnificina. Um total de 96 balas de mosquete foram disparadas da primeira saraivada das armas Schmidt ao lado das milhares de balas de minas disparadas dos mosquetes. No entanto, isso não foi o fim, pois os mosquetes foram recarregados rapidamente e os canhões Schmidt dispararam rapidamente sua próxima rodada de tiros nas linhas inimigas. Mais de 20.000 tiros foram disparados em questão de minutos. Este foi o resultado do uso combinado de mosquetes raiados, tubos rápidos e as armas Schmidt, destruindo completamente as linhas dos mercenários suíços e dos arqueiros atrás deles. Nenhum único homem sobreviveu ao ataque das forças tirolesas. Antes que o inimigo pudesse alcançar a distância corpo a corpo, eles foram completamente destruídos pelos exércitos de Berengário. Até o próprio Berengário ficou surpreso com a matança que se desenrolara. Os corpos dos mercenários suíços pareciam peneiras de aço cheias de sangue. Cada corpo continha vários projéteis. Foi um massacre absoluto, do tipo que nem Berengário esperava. Quanto ao senhor rebelde, eles contemplaram a carnificina infligida às suas forças em um período tão curto com pavor esmagador. Assim, seu exército havia sido completamente derrotado. Eles não podiam imaginar o que aconteceria com suas tropas se pudessem se unir às forças em suas terras. O conde Gordo largou o chicote de montaria antes de gritar instantaneamente de terror: recuem! Não podemos permitir que as forças de Berengário nos capturem. No entanto, antes que qualquer um dos lordes pudesse fazê-lo, eles notaram que a cavalaria apareceu de dentro da linha de árvores que cercava o campo de batalha. Berengário tinha mantido uma companhia de couraceiros nas proximidades para cercar rapidamente os rebeldes senhores no momento em que a batalha virou a favor de Berengário. Como tal, os lordes inimigos prontamente se viam cercados. O conde Gordo imediatamente tentou negociar com a cavalaria. Nós nos rendemos. No entanto, antes que ele pudesse terminar as palavras, os couraceiros ergueram suas pistolas e as dispararam na formação de lordes cercados, destruindo cada rebelde no ato. Seus corpos rapidamente caíram de seus cavalos, transformados nas mesmas peneiras sangrentas dos mercenários nos campos abaixo. Quanto a Leutibert, ele silenciosamente saiu do caminho e se fundiu às fileiras dos cuirassiers sem que os outros lordes percebessem. Assim, ele foi poupado de seu destino. Pouco depois, as forças de Berengário começaram a limpar o campo de batalha, e Leutibert foi trazido para Berengário. Como líder oficial desta rebelião, ele teve que se render e, como tal, rapidamente se viu ajoelhado diante de Berengário, que o olhou com um grau de arrogância em seus olhos de safira. Leutibert prontamente jogou fora as palavras que ele deveria dizer. Eu, Visconde Leutibert von Habsburg, declaro minha rendição incondicional ao conde Berengar von Kufstein. Ao fazê-lo, renuncio às minhas reivindicações ao título de Duque da Áustria em favor de sua graça Berengar von Kufstein, que ele reine por muito tempo. Dito isso, Berengário sorriu antes de dar um tapinha no ombro de Leutibert. Ao fazê-lo, ele expressou seu primeiro comando como Duque oficial da Áustria. Subir. Com isso, Leutibert levantou-se, onde Berengar rapidamente o repreendeu. Visconde Leutibert von Habsburg, como chanceler do meu reino, você incitou uma rebelião contra mim, e por isso, há uma punição severa. Continuar a governar a área como visconde. Desde o início desta trama, Leutibert estava ciente de que perderia sua posição como chanceler, mas para ser honesto, ele estava bastante aliviado. O trabalho consistia inteiramente em delegar uma enorme quantidade de trabalho de Berengário, tinha começado a estocar em um grau irracional. Agora que Berengar era o Duque da Áustria, não podia imaginar a enorme quantidade de papelada que seria obrigado a fazer. Assim, retirar-se para Innsbruck e viver o resto de seus dias como um nobre mimado era uma opção muito melhor para ele. Como tal, ele respondeu com um sorriso caloroso no rosto. Sim, Sua Graça. Com isso, o mais rebelde dos lordes da Áustria foi derrotado em uma única batalha. Suas mortes permitiram que seus sucessores assumissem o comando,
que seriam fortemente armados pelas forças de Berengário que ocuparam suas terras para obedecer seu governo. Berengário era agora o duque indiscutível da Áustria e, com isso, ganhou uma quantidade considerável de poder e prestígio. No entanto, para um homem ambicioso como Berengário, isso não era suficiente. Quanto às suas preocupações imediatas, seu objetivo era consolidar seu poder e trabalhar através da diplomacia para elevar o status da Áustria de ducado ao reino, permitindo que Berengário se proclamasse rei. Isso levaria um tempo para ser realizado, e Berengário não tinha pressa. Assim, depois de derrotar os lordes rebeldes em batalha, Berengário retornou a Kufstein para estabilizar a Áustria e, por extensão, seu governo. Tirania de Aço capítulo 224 A jornada de Honoria parte primeiro. Depois de fugir noite adentro, Honoria dirigiu-se rapidamente ao porto com a intenção de fretar um navio através do Bósforo e para o Mar Negro. No entanto, enquanto ela andava pelas ruas, ficava cada vez mais evidente que todos os tipos de olhos eram atraídos para sua figura. Ela não conseguiu permanecer discreta apesar de seus melhores esforços para encobrir sua identidade usando um véu de rosto verde-menta que tinha bordados dourados. Havia 4 razões para isso. Para começar, ela era uma beleza excepcional, e a mística do véu só acrescentava a isso. Em segundo lugar, ela usava roupas verde-menta extraordinariamente luxuosas bordadas em ouro. Tal traje era incomum mesmo entre a aristocracia. Em terceiro lugar, ela tinha uma águia imperial oriental empoleirada em seu ombro e, por último, ela olhava cada visão com uma sensação de admiração, como se ela tivesse sido trancada toda a sua vida, nunca sendo capaz de ver a cidade. Por esses fatores, ela atraiu muita atenção, tanto que seria fácil descobrir seu paradeiro quando sua família notasse sua ausência. No entanto, Honoria parecia felizmente inconsciente da atenção que estava atraindo e, assim, continuou a empinar-se por toda a cidade de Constantinopla. Enquanto Honoria caminhava pela cidade, a garota rapidamente se perdeu e se viu em um beco escuro, onde um grupo de ratos de rua se aproximou dela. Esses homens eram empobrecidos e usavam olhares lascivos ao ver a bela nobre se aproximar deles. Vendo um grupo de estranhos à sua frente, com olhares hostis, Honoria tentou evitá-los, mas ao passar, um deles agarrou seu braço e obrigou a parar. Ei, moça bonita, que tal você ficar aqui com a gente? Prometo que vamos te divertir. O primeiro instinto de Honoria foi chamar os guardas, mas quando estava prestes a fazê-lo, percebeu que tal ação só revelaria sua identidade. Certamente, uma vez que os guardas percebessem que ela era a princesa, eles a forçariam a retornar ao palácio, o que era um resultado que ela não podia permitir. Como tal, ela começou a puxar o braço, alertando Heraclio para o perigo. Antes que ela pudesse fazer um som, Heraclio pulou de seu ombro e cravou suas garras nos olhos do homem que segurava seu pulso. A majestosa águia poderia dizer rapidamente a esses homens que pretendiam fazer mal ao seu mestre e, assim, saiu em sua defesa. Garras instantaneamente afundaram nos olhos do bandido, cegando-o no ato. O homem gritou de dor enquanto tentava arrancar a águia de sua cabeça, mas isso só piorou as coisas. Eventualmente, os globos oculares do homem foram arrancados inteiramente de sua cabeça. Seus camaradas imediatamente partiram com medo, afinal, a águia havia dado a eles um olhar que declarava suas intenções. Se eles ficassem por perto, eles também seriam mutilados. Depois de bicar o crânio do homem algumas vezes com seu poderoso bico, Heraclio deixou o homem chafurdar de dor no chão, para sempre cego devido às suas ações. Vendo Heraclio saltar em sua defesa de maneira tão heróica, Honoria elogiou seu animal de estimação. Bom menino Heraclio. Ao ouvir isso, a águia apenas guinchou e limpou suas garras com a língua antes de pular de volta em seu ombro. Depois, Honoria e Heraclio rapidamente fugiram do local, eventualmente encontrando o caminho pelas ruas. Ela estava realmente perdida dentro dos limites da cidade de Constantinopla. Sua fuga não estava indo tão brilhantemente quanto ela havia planejado. Depois de andar em círculos por um tempo, Honoria notou um prédio em ruínas na frente dela que tinha muitas pessoas ao seu redor. Percebendo que precisava pedir informações, a princesa rapidamente se aproximou do prédio e, quando Honoria entrou no prédio, rapidamente o encontrou cheio de mulheres e homens vestidos com roupas modestas. Uma das mulheres quase seminuas se aproximou de Honoria e cumprimentou rapidamente. Ela tinha uma aparência bastante comum, mas devido à sua maquiagem excessiva, ela poderia passar como atraente.
Bem-vindo à joia de Constantinopla, onde todas as suas fantasias podem se realizar por um preço. Diga-me, você prefere homens ou mulheres? Honoria não fazia ideia de que acabava de entrar em um bordel e estava muito confusa com a pergunta. Como tal, ela tentou descobrir onde ela estava. Desculpe, não entendi muito bem. Estou procurando o porto. Você pode me ajudar a apontar a direção certa? A prostituta olhou para Honoria de cima a baixo por alguns momentos enquanto examinava a estranha garota diante dela. A mulher tinha uma intuição aguçada e quase imediatamente percebeu que Honoria era uma garota aristocrática que havia fugido de casa. Assim, a prostituta teve pena e deu-lhe alguns conselhos. Garota, você deveria voltar para casa. A cidade de Constantinopla pode ser um lugar perigoso à noite. Eu sugiro correr de volta para sua vila antes que seus pais mandem um grupo de busca para você. Honoria ficou chocada. Não conseguia entender como essa mulher sabia que ela havia fugido de casa, mas imediatamente começou a implorar para que guardasse o segredo. Por favor, não conte a ninguém. Se papai descobrir que eu fugi de casa, nunca mais poderei escapar do palácio. A prostituta ficou muito chocada quando ouviu isso. Ela havia assumido que Honoria era apenas uma nobre comum. Mas usar a palavra palácio significava que havia apenas uma identidade da jovem antes dela, como tal, ela deixou escapar em grande surpresa. Princesa Honoria. No momento em que o fez, a atenção de todos ao alcance da voz rapidamente se concentrou na direção de Honoria. Honoria, é claro, agiu por instinto e cobriu a boca das prostitutas com as mãos. SHHH. Silêncio. Depois de alguns momentos, Honoria soltou suas mãos. E a mulher deu uma risada desajeitada. Ah, claro, você não é a princesa Honoria. Como a princesa pôde deixar o palácio? Todo mundo sabe que o imperador a mantém trancada para proteção. Depois de dar uma desculpa tão risível, os olhares próximos perderam o interesse e se afastaram, deixando a mulher suspirar de alívio. Assegurou-se de que ninguém estava prestando atenção nos dois antes de agarrar o pulso de Honoria e levá-la a uma área isolada. Venha comigo. Depois de chegar em uma sala reservada para atividades ilícitas, a prostituta fechou a porta e começou a questionar Honoria instantaneamente. Você é realmente a princesa Honoria? Embora a expressão de Honoria não pudesse ser vista sob seu véu, era evidente que ela estava em um estado bastante deprimido. Eventualmente, ela acenou com a cabeça em concordância. Como tal, a prostituta suspirou antes de fazer outra pergunta que estava em sua mente: o que na terra verde de Deus fez você fugir de casa? Honoria se arrastou por alguns momentos com uma expressão envergonhada antes de explicar sua situação. Depois de quase meia hora contando sua história, a prostituta suspirou mais uma vez antes de repreendê-la. Então deixe-me ver se entendi. Você está noiva do príncipe herdeiro francês. Ainda assim, porque lhe bicha, você quer fugir de casa e fugir para a Áustria para se esconder na região esperando que esse conde Berengário, que você nunca conheceu antes, e que já tem duas mulheres ao seu lado, é um playboy o suficiente para não se importar em insultar as famílias reais bizantina e francesa levando você para seu pequeno harém. Louco isso. Honoria limitou-se a fazer beicinho quando a prostituta repreendeu. Ela não esperava que a mulher questionasse sua sanidade. Assim Honoria começou a fazer beicinho como uma criança que foi pega com a mão no pote de biscoitos antes de murmurar baixinho. E a melhor opção que eu poderia pensar. A prostituta começou a suspirar mais uma vez enquanto tentava entender os pensamentos de Honoria. Aparentemente estar trancada em sua casa sem contato com o mundo exterior era o suficiente para livrar uma de seu bom senso. Depois de pensar por alguns momentos, ela sentiu simpatia pela garota tola e decidiu ajudá-la. Você tem certeza que prefere se matar do que se casar com aquele príncipe? Honoria não deixara de fora o que faria para evitar casar-se com Aubrey quando contou sua história. Como tal, ela acenou com a cabeça com firme determinação em seus olhos, o que fez com que a prostituta sentisse ainda mais pena da garota. Era como se ela fosse um pássaro engaiolado finalmente descobrindo que podia voar e, como tal, algo impeliu a ajudar Honoria. Eu provavelmente vou me arrepender disso, mas meu irmão é dono de um navio mercante. Ele vem trazendo mercadorias pelo Mar Negro e para o Danúbio há algum tempo. Embora ele nunca tenha ido tão longe quanto a Áustria, ele vai levá-lo para seu destino pelo preço certo. Nós não conversamos há algum tempo. Você poderia dizer que ele desaprova minha linha de trabalho. No entanto,
Posso levá-lo até ele e ajudá-lo a garantir a passagem. Venha comigo, vou me certificar de que você chegue ao porto com segurança. Depois de dizer isso, Honoria sentiu lágrimas escorrerem pelos olhos. Era a primeira vez que alguém a ajudava sem querer nada em troca e, como tal, agradeceu à mulher do fundo do coração. Obrigado. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. A prostituta apenas sacudiu a cabeça e deu um tapinha no ombro de Honoria. Apenas reze para que esse conde Berengário seja tolo o suficiente para aceitá-lo. Se ele tiver um mínimo de bom senso, ele o enviará de volta a Constantinopla no momento em que você chegar em sua corte. Ao ouvir isso, o coração de Honoria quase vacilou. No entanto, ela rapidamente conseguiu sua determinação. Ela já tinha chegado tão longe. Ela poderia muito bem ver isso. Ela rezou em seu coração para que Berengário fosse o homem que ela acreditava que ele fosse. Assim, a prostituta e a princesa deixaram o bordel e dirigiram-se ao porto, onde se encontrariam com um navio mercante e o capitão do mesmo, na esperança de que a princesa pudesse escapar da jaula que sua família havia construído para ela. Tirania de Aço capítulo 225 Equilibrando o orçamento com a rebelião esmagada, Berengário garantiu sua ascensão ao poder. Como duque oficial da Áustria, Berengário agora colocou seus exércitos para proteger as fronteiras de possíveis incursões e, claro, ajudar na segurança interna. Com isso, Berengário estabeleceu uma era de paz e estabilidade na Áustria, onde pôde implementar com sucesso suas reformas com pouca resistência. Como tal, o jovem duque estava sentado em seu escritório revisando relatórios de despesas elaborados por sua Câmara dos Lordes. No momento, a maior questão de seus gastos militares era a expansão da marinha. Quanto ao exército, Berengar havia interrompido o recrutamento e mantido seu tamanho atual. Em tempos de paz, ele permitia apenas o recrutamento voluntário. Como tal, exigia muito menos fundos do que anteriormente. Quanto às despesas que foram delegadas ao recrutamento no exército, agora foram definidas para alimentar suas reformas agrícolas em toda a Áustria. No momento, os setores agrícola e educacional eram as duas porções mais significativas de seu recém-criado orçamento de tempo de paz. Concentrando-se na criação de um sistema agrícola mecanizado e autossustentável em todo o país e no aumento da educação da população padrão, Berengário teoricamente seria capaz de melhorar drasticamente sua força de trabalho e a parcela de sua sociedade. No momento, o foco de Berengar era implementar o sistema de 4 campos, tubulação de irrigação e fertilizante fosfatado em todo o Reno. Embora o Tirol tivesse começado a desenvolver tais estratégias com ampla margem, o resto da Áustria, sem dúvida, carecia de reforma agrícola. Assim Berengário começou com o foco mais simples. A implementação em massa da mecanização teria que esperar alguns anos para que o sistema se recuperasse. Enquanto Berengário trabalhava arduamente, ouviu uma batida à porta e, como tal, respondeu rapidamente. Entre para surpresa de ninguém, a pessoa que visitara Berengário durante o seu trabalho era ninguém menos que Lindy. Como sempre, ela estava arrebatadora e, no momento, estava usando um vestido azul celeste com bordados brancos. Este vestido estava no estilo de moda típico que Berengário havia introduzido no Reno. Foi baseado principalmente em vestidos de estilo Tudor e elizabetano de sua vida anterior. No entanto, a parte curiosa de tudo isso eram as joias extravagantes de Lindy. Era de ouro branco com diamantes azul celeste embelezados. O ouro branco não era um material natural, tinha que ser criado misturando ouro amarelo e outros materiais como níquel, prata ou paládio. Como tal, Berengar havia introduzido a substância pródiga em sua indústria de joias como forma de substituir a prata e aumentar a demanda. Afinal, tais luxos só podiam ser encontrados na Áustria no momento. Quanto às joias magníficas, eram os diamantes azuis excepcionalmente raros e Berengário pagou uma despesa significativa para importar essas pedras preciosas da Índia através de seus contatos comerciais bizantinos, a fim de fornecer a Lindy um conjunto de joias adequadas para uma imperatriz. O vestido e as gemas combinavam perfeitamente com seus olhos azul celeste e cabelo loiro morango. Como tal, Berengário ficou bastante chocado com a aparência dela quando ela chegou em seu quarto, tanto que o seu queixo caiu. Era a primeira vez que ela mostrava o novo conjunto de joias desde que as recebera, e Berengário ficou mais do que impressionado. Ele tinha todo o desejo de sair de seu assento e fazer amor com a mulher naquele momento,
Mas ele não era um animal que vivia de puro instinto básico, e assim ele se acalmou antes de deixar essas noções de lado. Amor, há algo em sua mente. Lindy não respondeu. Em vez disso, ela se aproximou lentamente da mesa onde estava sentada. Depois de seduzir Berengário exibindo seu decote poderoso, ela deu um tapa na cabeça dele com uma lima nas mãos que ele não havia notado antes de provocá-lo. Querida, para onde você está olhando? Meus olhos estão aqui em cima. Vendo que a garota estava brincando com ele, Berengário começou a rir antes de pegar o arquivo e lê-lo. O documento pedia um aumento do financiamento para ajuda externa. No entanto, tanto Berengar como Lindy sabiam para que era realmente este pedido. A ajuda estrangeira foi o relatório de despesas que Berengário apresentou para todas as suas despesas de inteligência. A razão para isso era simples: sua rede de espionagem oficialmente não existia, embora todos soubessem que ele tinha uma. Para financiar essa rede, ele precisava de uma fachada. Caso contrário, haveria uma lacuna gigante na contabilidade de seus gastos governamentais, o que imediatamente atrairia suspeitas por quaisquer espectadores em potencial. Assim, Berengário optou por alocar uma parcela específica do orçamento nacional em ajuda externa. Claro, todos esses recursos foram para financiar o recrutamento, treinamento, implantação e outros recursos que os agentes de inteligência de Berengário precisavam. Berengar assinou rapidamente o pedido de fundos antes de devolvê-lo a Lindy com um sorriso no rosto. Depois de fazer isso, ele fez um pedido à sua bela e jovem amante enquanto lhe entregava um documento próprio. Querida, eu preciso que você faça algo por mim. É hora de reformar a rede de espionagem grosseira que desenvolvemos em um departamento de inteligência em grande escala. Esta é uma lista da estrutura básica que deve ser estabelecida, e você pode fazer qualquer mudanças nele que você achar melhor. A estrutura era vagamente baseada em um diagrama que ele vira online do sistema básico da CIA em sua vida anterior. O posto em título oficial de Lindy seria diretor de inteligência, e ela poderia preencher as fileiras com qualquer pessoa que achasse adequada para os cargos disponíveis. A outra característica importante dessa reformulação estrutural foi a criação de um centro de treinamento para novos agentes. Lindy olhou para o desenho e acenou com a cabeça antes de concordar com o pedido de Berengário. Pode demorar um pouco, mas garanto a você, será feito no máximo em 2 anos. Berengário sorriu e acenou com a cabeça. A reforma que ele pedia era a criação de uma agência de inteligência semi-moderna na era medieval. Não foi uma tarefa fácil de realizar. No entanto, ele confiava que Lindy era competente o suficiente para cumprir a missão e apenas acariciar sua cabeça antes de responder. Eu sei que você consegue. A Lindy imediatamente teve ideias para modificar a estrutura para permitir 2 subdepartamentos, inteligência interna e externa, e ajustar o sistema para que esses 2 grupos pudessem se comunicar regularmente. Lindy era um prodígio quando se tratava de intriga, e assim Berengário deixou o produto completo para sua imaginação. Afinal, essa área de governança não era o ponto forte de Berengário, ele tinha um esboço de sua vida anterior, e pronto. Com isso dito, Lindy estava prestes a sair da sala e começar a trabalhar quando Berengar assegurou. Ah, a propósito, eu tenho um presente para você. Lindy virou-se rapidamente e olhou para Berengar com uma ponta de suspeita nos olhos. No entanto, quando ela viu Berengário pegar o presente debaixo da mesa, seus olhos azuis se arregalaram de emoção, e lágrimas começaram a se formar dentro deles instantaneamente. Na mão de Berengário estava um gatinho preto minúsculo com olhos dourados. Era precioso, e Berengar o trouxe para Lindy antes de colocá-lo em suas mãos. Encontrei essa garotinha na rua e percebi que já era hora de você arranjar outro animal de estimação. Espero que não se importe. Prometo que desta vez não vou permitir que nenhum mal aconteça. Lindy imediatamente começou a acariciar o gatinho com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso largo no rosto enquanto o abraçava carinhosamente antes de falar com ele em um tom suave. Ei, sua gatinha linda. Como devo nomear você? Berengário pensou um pouco antes de pensar num nome que achou apropriado. Que tal Nightside? Lindy deu-lhe um olhar severo antes de comentar sobre suas tendências de nomeação depois do veneno. Sério? Você é terrível em escolher nomes. Depois de olhar para o gato com carinho e esfregar o queixo, Lindy inventou um nome. Eu vou te chamar de Midnight por causa do seu lindo casaco escuro. Vendo que Lindy estava feliz, Berengário sorriu e, após fazê-lo,
Sua amante o abraçou com o gatinho colocado em seu ombro. Ao abraçar Berengar com força, Lindy agradeceu-lhe do fundo do coração. Obrigada. Berengário começou a acariciar seu brilhante cabelo louro avermelhado enquanto ela lhe agradecia e acenava com a cabeça. Qualquer coisa para você. Depois de dizer isso, Lindy soltou Berengar e levou seu novo gatinho para fora de seu escritório. Ela tinha muito trabalho para fazer. Além de cuidar de Anzi e seu novo animal de estimação, ela também teve que trabalhar na revisão e expansão da rede de inteligência e, portanto, tinha pouco tempo de sobra. Ela agradeceria devidamente a Berengário por este presente mais tarde à noite, quando o casal terminasse seu trabalho diário. Quanto a Berengário, voltou à sua secretária, onde continuou a aprovar o orçamento nacional. Por enquanto, ele tinha muitas reformas para decretar. Enquanto assinava documentos, tudo o que conseguia pensar era em como estava feliz por reencarnar neste mundo alternativo. Se ele não tivesse morrido no Afeganistão em sua vida anterior, provavelmente teria passado o resto de sua vida sozinho e nas Forças Armadas. No entanto, agora ele tinha tudo o que poderia pedir, e ainda assim não era suficiente. As chamas de suas ambições haviam sido atiçadas, e não havia descanso para um homem como ele. Assim, ele trabalharia incansavelmente nos próximos dias para avançar o Ducado da Áustria para uma nova era. A era da indústria estava no horizonte, e ele estava apenas começando a romper sua superfície. No entanto, antes que a Revolução Industrial pudesse ocorrer em suas terras, a Revolução Agrícola teve que tomar forma. Assim, por enquanto, voltou a focar-se na agricultura. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.